Paulo não estava em um retiro espiritual quando escreveu essas palavras. Não havia silêncio contemplativo, nem mesa confortável, nem tempo de sobra para revisar cada frase. Havia uma cela, havia correntes, havia o cheiro úmido da pedra fria e o barulho distante de uma Roma que já havia decidido o seu destino. 2 Timóteo não é uma carta teológica escrita em condições ideais. É um testamento redigido por um homem que sabia que não sairia vivo daquele lugar. Cada palavra carrega o peso de quem está se despedindo, e isso muda completamente a forma como o texto deve ser lido. O apóstolo havia sido preso 2 vezes em Roma. A primeira prisão, registrada no final do livro de Atos dos Apóstolos, foi relativamente branda. Ele vivia em uma casa alugada, recebia visitas, pregava com certa liberdade. A segunda prisão foi outra coisa. O imperador Nero havia iniciado uma das perseguições mais violentas contra os cristãos que o primeiro século jamais conheceu. Ser identificado como líder do movimento era, na prática, uma sentença. Paulo sabia disso. Não havia ilusão. Não havia esperança de recurso político, não havia mais nada a negociar. O que havia era Timóteo, o filho na fé, e a necessidade urgente de passar adiante tudo o que ainda precisava ser dito. É dentro desse contexto que a carta de 2 Timóteo, capítulo 4, precisa ser compreendida. Paulo não está especulando sobre o futuro da igreja como um exercício intelectual. Ele está olhando para a realidade que já começava a se desenhar ao seu redor. Discípulos que o abandonaram, igrejas que cederam à pressão cultural, líderes que preferiram a aprovação do mundo ao peso da verdade. E decide registrar um alerta que atravessaria gerações. O que ele viu naquele corredor escuro não era apenas o fim da sua vida. Era um padrão que se repetiria e que um dia chegaria ao seu ponto mais agudo. Paulo abre o capítulo 4 com uma declaração que não deixa espaço para interpretações confortáveis. No 2º versículo, ele escreve: proclama a palavra, insiste, quer seja oportuno, quer não. Mas antes de entender o que ele está mandando fazer, é preciso entender por que ele sentiu necessidade de dizer isso com tanta urgência. A resposta está nos versículos seguintes. Havia um tempo vindo, ou já presente, em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. Não seria uma rejeição barulhenta, uma apostasia declarada com cartazes e manifesto. Seria algo muito mais silencioso e, por isso mesmo, muito mais perigoso. A palavra grega usada por Paulo para não suportarão é anechomai, que carrega a ideia de aguentar, tolerar, suportar algo que incomoda. Paulo não está dizendo que as pessoas vão odiar abertamente a verdade. Está dizendo que vão deixar de conseguir ficar inquietas diante dela. A sã doutrina vai parecer pesada demais, exigente demais, inconveniente demais para o estilo de vida que querem construir. E quando a verdade começa a incomodar de verdade, o movimento natural é buscar um substituto que ainda pareça espiritual, ainda use o nome de Deus, ainda se reúna nos domingos, mas que não cobre nada do coração. Isso não é uma previsão distante. É um retrato que qualquer pessoa com olhos abertos reconhece no presente. O que Paulo descreve no versículo 3º de 2 Timóteo, capítulo 4, não é o colapso repentino da fé cristã. É o seu esvaziamento gradual por dentro. As igrejas continuarão cheias, os cultos continuarão acontecendo, as músicas continuarão sendo cantadas. O que vai mudar é o núcleo. A disposição de ouvir o que a palavra realmente diz, mesmo quando diz coisas difíceis. Esse processo não começa com a negação de Deus. Começa com a seleção cuidadosa de quais partes de Deus são aceitáveis. E quando essa seleção se torna o critério principal da vida espiritual de uma pessoa, ela já entrou, sem perceber, em um caminho que Paulo estava alertando há 2000 anos.
A expressão que Paulo usa no versículo 3º de 2 Timóteo capítulo 4 é uma das mais precisas e mais perturbadoras de toda a sua escrita. Ele fala em pessoas que vão acumular para si mestres segundo as suas próprias cobiças. O verbo acumular no grego original é episoreu, literalmente amontoar em cima, empilhar. Não é a imagem de alguém que busca um bom mestre com cuidado e critério. É a imagem de alguém que coleciona vozes espirituais da mesma forma que se coleciona conteúdo em uma lista de reprodução, selecionando o que agrada, descartando o que confronta, montando uma curadoria personalizada de espiritualidade que nunca vai cobrar nada de quem a consome. O que torna esse comportamento tão difícil de identificar é que ele se parece com busca espiritual genuína. A pessoa está ouvindo pregações, seguindo ministérios, consumindo conteúdo bíblico. Há um vocabulário cristão fluente, há citações de versículos, há até emoção nos momentos de adoração. O problema não está na quantidade de vozes que essa pessoa ouve, está no critério de seleção. Paulo usa uma expressão muito específica, segundo as suas próprias cobiças. O grego aqui é katatasidias epitúmias, literalmente, de acordo com os próprios desejos internos. Não é a palavra que está moldando o coração. É o coração que está selecionando qual palavra vai ouvir. E essa inversão, por mais sutil que pareça, representa uma ruptura fundamental com o que significa ser discípulo. O versículo 4 de 2 Timóteo, capítulo 4, completa o quadro de uma forma que deveria parar qualquer leitor atento. Paulo diz que essas pessoas se desviarão da verdade e se voltarão para as fábulas. A palavra fábulas, no grego mitos, é a mesma raiz de onde vem a palavra mito. Paulo está dizendo que existe uma espiritualidade que tem toda a estrutura externa da fé cristã, mas que por dentro é construída sobre narrativas inventadas, sobre promessas que o texto nunca fez, sobre um Deus redesenhado para caber nos planos e nas expectativas de quem o adora. Não é ateísmo. É algo mais difícil de combater. É uma religião que usa o nome de Cristo para confirmar exatamente aquilo que o Cristo verdadeiro veio confrontar. Nenhuma igreja acorda um dia e decide abandonar o Evangelho. Não existe uma reunião de líderes onde alguém levanta a mão e propõe que a verdade seja substituída por algo mais palatável. O processo é muito mais lento, muito mais orgânico e exatamente por isso muito mais difícil de ser interrompido. Começa com pequenas concessões, um tema evitado aqui, uma passagem interpretada de forma mais suave ali, uma pregação que poderia ter ido mais fundo, mas que parou no ponto em que o público ainda estava confortável. Cada ajuste parece razoável isoladamente. O problema é que esses ajustes nunca param em um. Eles criam um caminho, e esse caminho tem uma direção. Paulo já havia alertado os presbíteros de Éfeso, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 29 e 30, que após a sua partida entrariam lobos ferozes no meio do rebanho e que alguns deles surgiriam de dentro da própria comunidade. O detalhe que raramente recebe atenção suficiente está na segunda parte do alerta. Os que surgiriam de dentro não viriam destruir abertamente. Viriam falando coisas distorcidas para arrastar os discípulos após si. A distorção é sempre mais perigosa que a negação direta, porque ela preserva a linguagem da fé enquanto esvazia o seu conteúdo. Uma igreja que nega Cristo é facilmente identificada. Uma igreja que fala de Cristo, mas o redesenhou à imagem dos seus próprios desejos, é muito mais difícil de discernir. A troca da verdade pela fábula não produz igrejas vazias, produz igrejas lotadas, produz crescimento numérico, engajamento nas redes sociais, eventos com produção impecável e uma atmosfera que pode ser genuinamente emocionante.
O que vai faltando, de forma gradual e quase imperceptível, é a disposição de dizer o que o texto diz, quando o texto diz coisas que custam algo a quem ouve. A carta de 2 Timóteo, capítulo 4, não está descrevendo um cenário de colapso visível. Está descrevendo um cenário de substituição silenciosa, onde o evangelho original vai sendo trocado, peça por peça, por uma versão que mantém a embalagem, mas alterou o conteúdo. E Paulo sabia, do corredor da morte onde escrevia, que esse seria o perigo mais duradouro que a igreja enfrentaria. Existe uma razão pela qual Paulo, antes de falar sobre a apostasia que viria, começa o capítulo 4 com um chamado solene à pregação. No primeiro versículo, ele escreve diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Não é retórica dramática, é o estabelecimento de um contexto que muda tudo o que vem depois. A pregação da palavra não é uma atividade entre outras na vida da igreja. É uma responsabilidade que tem uma prestação de contas direta, e essa prestação de contas não acontece diante da audiência, nem diante dos índices de crescimento, nem diante da aprovação de quem está sentado nos bancos. Acontece diante de quem vai julgar os vivos e os mortos. O Evangelho incomoda porque ele não foi desenhado para confirmar as pessoas no que elas já são. Foi desenhado para transformá-las no que elas precisam se tornar. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, Paulo usa 4 verbos em sequência que definem o que é pregar de verdade. Proclama, insiste, repreende, exorta. Nenhum desses verbos é passivo. Nenhum deles se contenta com uma mensagem que apenas encoraja. Repreender pressupõe que algo está errado e precisa ser corrigido. Exortar pressupõe que há resistência a ser vencida. Insistir pressupõe que haverá momentos em que a mensagem não será bem recebida e que isso não é motivo para recuar. Paulo está descrevendo uma pregação que tem espinha dorsal, que não negocia o núcleo para garantir a aceitação. O problema não é que o evangelho seja cruel. O problema é que ele é honesto, e a honestidade sempre cobra um preço de quem a recebe. Quando Jesus encontrou o jovem rico, registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 22, ele o amou. O texto deixa isso explícito, e exatamente por amá-lo, disse o que o jovem precisava ouvir, não o que ele queria escutar. O jovem foi embora triste. Jesus não o chamou de volta com uma versão mais suave da mesma mensagem. Há uma dignidade nessa cena que o evangelho contemporâneo frequentemente perde. A dignidade de tratar as pessoas como capazes de ouvir a verdade, mesmo quando a verdade dói. Suavizar o evangelho até o ponto em que ele não confronta mais nada não é misericórdia. É, na melhor das hipóteses, covardia disfarçada de gentileza. Uma das ilusões mais perigosas dentro da vida de fé é a crença de que a apostasia é sempre um evento dramático e reconhecível. Que há um momento específico, uma decisão clara, uma ruptura visível, a partir da qual alguém pode ser identificado como tendo abandonado a fé. A realidade que 2 Timóteo capítulo 4 descreve é completamente diferente. A apostasia que Paulo está alertando não começa com a negação de Deus. Começa com a negação de partes específicas do que Deus disse. As partes que incomodam, que exigem mudança, que colocam em xeque escolhas já feitas e identidades já construídas. O processo tem uma lógica interna que Paulo captura com precisão cirúrgica. Primeiro, a pessoa para de suportar a sã doutrina. Depois, ela começa a acumular vozes que dizem o que ela quer ouvir. Em seguida, ela se desvia da verdade. E, por fim, ela se volta para as fábulas. Observe que cada etapa prepara a seguinte. Não há como pular da primeira para a última sem passar pelas intermediárias. E em cada etapa, o movimento parece justificável por dentro. Parece busca por algo mais profundo, mais autêntico, mais relevante.
A apostasia raramente se apresenta a si mesma como apostasia. Ela se apresenta como crescimento, como maturidade, como superação de uma fé infantil ou rígida demais. O que torna esse processo tão difícil de reverter é que ele não acontece apenas individualmente. Ele acontece em comunidades inteiras, em denominações inteiras, em movimentos inteiros. Quando uma cultura eclesiástica começa a premiar os pregadores que não confrontam, a celebrar as mensagens que validam sem cobrar, a crescer numericamente exatamente porque não exige nada de quem chega, ela está, sem perceber, institucionalizando o processo que Paulo descreve. E em um determinado ponto desse processo, a correção se torna socialmente impossível, porque qualquer voz que tente trazer o texto de volta ao centro será lida como divisiva, antiquada, sem amor. Paulo conhecia esse mecanismo. Ele o havia visto funcionar. E foi exatamente por isso que do corredor da morte escolheu escrever sobre ele antes de se despedir. No versículo 6 de 2 Timóteo capítulo 4, Paulo usa uma palavra que merece ser parada e examinada com cuidado. Ele escreve: porque já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. A palavra grega usada para partida é analusis, uma palavra que no mundo antigo tinha usos muito específicos. Era usada para descrever um navio que solta as amarras e parte do porto. Era usada para descrever uma tenda desmontada no fim de uma jornada. Era usada para descrever o ato de soltar os animais do jugo após um longo dia de trabalho. Paulo não escolheu a palavra morte, escolheu uma palavra que carrega a ideia de libertação, de chegada, de conclusão de algo que tinha um propósito. Essa escolha não é acidental nem meramente poética. Ela revela o estado interior de um homem que passou décadas sendo apedrejado, naufragado, açoitado, preso, caluniado e abandonado por pessoas em quem confiava, e que, diante da morte iminente, não demonstra amargura nem desespero. O que Paulo escreve no versículo 7 é uma das declarações mais densas de toda a literatura cristã. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. 3 afirmações, cada uma delas poderia ocupar uma vida inteira. O combate foi bom não porque foi fácil, mas porque valeu a pena ser travado. A corrida foi completada não porque Paulo nunca tropeçou, mas porque ele não desistiu. A fé foi guardada não como um tesouro estático, mas como uma chama mantida acesa contra todos os ventos que tentaram apagá-la. Há algo profundamente importante no contraste que esse versículo cria com tudo o que Paulo acabou de descrever sobre a apostasia. Ele acabou de falar sobre pessoas que não suportam a sã doutrina, que acumulam mestres segundo os próprios desejos, que se desviam da verdade e se voltam para as fábulas. E então, sem transição dramática, ele aponta para a própria vida como a resposta viva a tudo isso. Não é arrogância, é testemunho. A melhor resposta que Paulo poderia dar aos que abandonam a fé no momento da pressão é a existência de alguém que permaneceu. Não porque as circunstâncias foram favoráveis, mas porque a fidelidade foi escolhida repetidamente. Em cada momento em que a desistência seria a opção mais fácil. Paulo não encerra a carta com abstrações teológicas, ele encerra com nomes. E essa escolha diz algo muito significativo sobre como ele entendia a apostasia e a fidelidade. Não como conceitos, mas como decisões tomadas por pessoas reais, com histórias reais, em circunstâncias reais. No versículo 10 do capítulo 4 de 2 Timóteo, ele escreve sobre Demas, que o abandonou por amor ao século presente. Poucas frases no Novo Testamento carregam tanto peso em tão poucas palavras. Demas não é um personagem desconhecido que aparece do nada. Ele é mencionado na carta aos Colossenses e na carta a Filemon como companheiro de Paulo. Ele havia estado ao lado do apóstolo.
Havia visto de perto o que Paulo vivia, o que pregava, o que sofria. E ainda assim foi embora. A expressão amor ao século presente não descreve necessariamente alguém que se tornou explicitamente imoral ou que negou Cristo com palavras. Descreve alguém cujas prioridades foram sendo reorientadas até que o custo de permanecer fiel se tornou alto demais diante do que o mundo oferecia. Demas pode ter continuado frequentando comunidades cristãs por algum tempo. Pode ter mantido o vocabulário da fé. O que mudou foi o centro de gravidade da sua vida. Aquilo em torno do qual tudo o mais girava. E quando esse centro de gravidade se deslocou do Evangelho para as possibilidades que o mundo presente oferecia, a separação de Paulo foi apenas a consequência visível de algo que havia acontecido por dentro muito antes. Mas Paulo também menciona os que permaneceram. Lucas ainda estava com ele. O médico amado, o autor do terceiro evangelho e do livro de Atos dos Apóstolos, que escolheu ficar ao lado de um preso condenado quando outros partiram. Ele menciona Onesíforo, que no capítulo 1, versículo 16, é descrito como alguém que muitas vezes me refrigerou e não se envergonhou das minhas cadeias. Num momento em que ser associado a Paulo era um risco real, Onesíforo o buscou com diligência até encontrá-lo. Paulo menciona esses nomes com o mesmo peso com que menciona os que partiram, porque a fidelidade também precisa ser nomeada, também precisa ser reconhecida, também precisa ser lembrada por quem vem depois. No versículo 8 de 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo fala sobre uma coroa que está reservada para ele. E então abre o horizonte desse prêmio de uma forma que muda completamente o escopo da carta. Ele escreve: não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A coroa da justiça não é um privilégio reservado aos apóstolos, aos mártires famosos, aos que construíram grandes ministérios ou lideraram movimentos históricos. Ela está reservada para qualquer pessoa que tenha amado a vinda de Cristo, que tenha vivido com o olhar orientado não para a aprovação do presente, mas para a realidade do que ainda está por vir. Essa perspectiva escatológica não é escapismo, é exatamente o oposto. É o que explica por que Paulo conseguiu combater, completar a corrida e guardar a fé sem se desfazer diante da pressão. Quando o horizonte da vida vai além do que é visível no presente, as perdas do presente ganham proporções diferentes. Quando Demas escolheu o século presente, ele estava fazendo um cálculo. E o resultado do cálculo dependia inteiramente de qual horizonte estava sendo considerado. Se o presente é tudo o que existe, então preservar a vida, evitar o sofrimento e garantir o conforto são as escolhas mais racionais possíveis. Se o presente é apenas um trecho de uma história muito maior, então o mesmo cálculo produz um resultado completamente diferente. A coroa que Paulo descreve não é conquistada em um único momento heróico. Ela é construída na acumulação de escolhas cotidianas, na decisão de pregar quando não é oportuno, de permanecer quando a saída seria mais cômoda, de guardar a fé quando guardá-la custa algo. Não há aplausos nessas escolhas. Na maioria das vezes, não há nem reconhecimento humano. O versículo 8 de 2 Timóteo, capítulo 4, aponta para um juiz que não avalia pelo que foi visível, pelo que gerou crescimento numérico, pelo que recebeu aprovação da cultura ao redor. Avalia pelo que foi fiel, pela consistência entre o que se pregou e o que se viveu, entre o que se declarou crer e o que se escolheu fazer quando essa crença teve um custo real. 2 Timóteo, capítulo 4. Não foi escrita para um arquivo histórico, foi escrita para Timóteo, um jovem pastor que enfrentava pressões reais, dúvidas reais, o peso real de liderar uma comunidade em um ambiente que não era favorável à mensagem que ele havia recebido.
Paulo sabia que Timóteo precisava ouvir não apenas doutrina, mas testemunho. Não apenas instrução, mas a voz de alguém que havia vivido o que estava mandando fazer. E é exatamente por isso que a carta termina da forma que termina. Não com um sistema teológico fechado, mas com a humanidade crua de um homem que pede um capote porque está com frio, que pede os pergaminhos porque ainda quer ler, que sente a ausência dos que partiram e a presença reconfortante dos que ficaram. Mas há uma razão pela qual essa carta sobreviveu ao primeiro século e chegou até aqui. Ela não foi escrita apenas para Timóteo. Foi escrita para cada geração que enfrentaria o mesmo padrão que Paulo descreveu. A pressão para suavizar o evangelho. A tentação de selecionar apenas as partes da verdade que não incomodam. O cansaço de permanecer fiel em um ambiente que recompensa a concessão. Cada época tem sua versão de Demas. Cada época tem sua versão de Demas. Pessoas que estiveram próximas, que conheceram o Evangelho de perto e que em algum momento fizeram as contas e decidiram que o século presente valia mais. E cada época também tem sua versão de Lucas, de Onesíforo, de Timóteo. Pessoas que permaneceram, não porque foi fácil, mas porque decidiram que a fidelidade não era negociável. A pergunta que 2 Timóteo, capítulo 4, coloca diante de cada leitor não é teórica. Não é uma questão para ser respondida em um debate ou em um comentário bíblico. É uma pergunta que se responde com a vida. Em um tempo em que acumular mestres, segundo os próprios ouvidos, nunca foi tão fácil, em que a espiritualidade personalizada está a um clique de distância, em que o evangelho, que não cobra nada, cresce, enquanto o evangelho que transforma enfrenta resistência. A carta de Paulo do corredor da morte chega com a mesma urgência com que foi escrita. Combateu o bom combate? Completou a corrida? Guardou a fé? Essas não são perguntas para o fim da vida, são perguntas para agora. Se este estudo tocou algo dentro de você, deixa o seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque a carta de Paulo foi escrita para atravessar gerações, e talvez seja exatamente isso que está acontecendo agora. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Aqui você vai encontrar semana após semana conteúdo que vai te desafiar a ir mais fundo na palavra. E nos conta nos comentários qual parte de 2 Timóteo capítulo 4 falou mais diretamente com a sua vida hoje.